Tem agora a palavra a senhora deputada Maria da Silva Inácio, do Grupo Parlamentar da UNITA. Excelentíssima senhora Presidente da Assembleia Nacional, digníssimos deputados, caros membros do Executivo, povo angolano. Hoje, nesta casa que representa o povo angolano, temos diante de nós um momento de reflexão e decisão histórica. Estamos a debater a proposta de lei que cria a medalha comemorativa do 50º aniversário da independência de Angola, um marco que deve transcender os limites da legislação para se tornar um símbolo da nossa união e gratidão. 50 anos atrás, o grito de liberdade ecoou pelo nosso território. Foi um período de sacrifício, de luta e união. Homens e mulheres corajosos entregaram suas vidas, sonhos, energias para que hoje pudéssemos viver numa Angola livre e soberana. Esta medalha comemorativa deve ser um tributo à coragem desses heróis, um lembrete eterno e de que a liberdade que temos foi conquistada com o mais alto preço. Proponho que esta medalha seja inteiramente de ouro. Por quê? Porque o ouro é um símbolo da riqueza e do potencial que a nossa terra nos dá. Somos um país abençoado por recursos naturais e nada mais justo do que utilizar esse recurso precioso para representar a dignidade, o valor e a grandiosidade do feito que estamos a celebrar. Que esta medalha, feita de ouro da nossa terra, mostre ao mundo que valorizamos a nossa história e honramos os nossos heróis. Mas, mais importante do que o material da medalha é o seu significado. Esta homenagem deve ser inclusiva. Devemos reconhecer todos os que participaram na luta pela nossa independência, sem distinções de cores partidárias, raças ou credos religiosos. Porque a liberdade que conquistamos não pertence a um grupo, mas sim a todos os filhos de Angola. Nesta celebração, devemos lembrar nomes que marcaram a nossa história. Álvaro Holden Roberto, o pioneiro da luta armada, que abriu os caminhos para a resistência contra o colonialismo. Antônio Agostinho Neto, o primeiro presidente e poeta da liberdade, cuja liderança inspirou um povo a sonhar com a independência. Jonas Malheiro Savimbi, pai da democracia, cuja determinação em lutar pelo povo angolano fez dele uma figura central na busca pela soberania. Nesta medalha não se pode excluir os rostos dos protagonistas da nossa independência nacional, que são Álvaro Holden Roberto, Antônio Agostinho Neto, Jonas Malheiro Savimbi. Para que a medalha tenha significado e peso com os respectivos autores incluídos. Além desses líderes, não podemos esquecer os milhares de homens e mulheres anônimos que, sem reconhecimento ou glória, deram tudo o que tinham para que a independência fosse possível. Esta medalha deve ser um símbolo de união e reconciliação. Como disse Jonas Savimbi, os povos não morrem quando lutam por um ideal. E esse ideal era a independência. Esse ideal, hoje, deve ser a unidade,
chegou a hora de usarmos este momento histórico para plantar as sementes do amor, da reconciliação e da paz. Que esta medalha seja mais do que um objeto, que ela simbolize a capacidade de Angola e dos angolanos de superarem divisões, ódios e trabalharem em prol do bem comum. Caros deputados, povo angolano, precisamos de olhar para esta proposta com a sensibilidade que ela exige. Este ato não é apenas uma celebração, é um compromisso com o futuro. É uma oportunidade de mostrar ao nosso povo e ao mundo que Angola é capaz de honrar a sua história e unir-se a um propósito maior. Imaginem, daqui a 50 anos, os nossos filhos, netos e bisnetos a olharem para esta medalha e a compreenderem que foi aqui, neste Parlamento, neste ano de 2025, que decidimos escrever um novo capítulo para Angola. Um capítulo de união, de amor à pátria e de trabalho conjunto para o progresso da nossa nação. Peço, portanto, a todos presentes que votemos com o coração repleto de amor por Angola e pelos angolanos, com a consciência de que este gesto é um marco de reconciliação, que possamos juntos mostrar ao povo angolano que a sua história é respeitada e o seu sacrifício não foi esquecido. E que o seu futuro seja construído com união e esperança. Que Deus abençoe Angola e nos guie com sabedoria e coragem. Muito obrigado, da Pandula do Tondela. Damos agora a palavra ao senhor deputado Joel Cafuca Pacheco, do Grupo Parlamentar da UNITA. Só favor. Senhora Presidente da Assembleia Nacional, digníssimos colegas deputadas e deputados, excelentíssimos auxiliares do titular do Poder Executivo, amado povo angolano. Solicitei a palavra para intervir neste ponto que diz respeito à discussão e votação na generalidade da proposta de lei que cria a medalha comemorativa alusiva ao 50º aniversário da independência nacional. Portanto, a criação desta medalha, cremos que visa reconhecer, como gesto de homenagem, entre outros, aqueles que legaram a sua coragem e sacrifício para que Angola, nosso país, alcançasse a independência. Quando nos referimos aos antigos combatentes e veteranos da pátria, estaremos a falar de homens e mulheres que aceitaram dar o peito às balas em nome da liberdade e da autodeterminação do povo angolano. Para lá da importância de um ato pomposo de comemoração do Dia da Independência e de outorga de uma medalha, impõe-se neste momento também refletir sobre as obrigações do Estado relativamente à situação social e material daqueles que arriscaram as suas vidas para libertar a nação. Os antigos combatentes e veteranos da pátria continuam a enfrentar dificuldades enormes. As populações das regiões que albergaram os guerrilheiros durante a luta de libertação foram completamente esquecidas. Se houve algum desenvolvimento no país, infelizmente as aldeias e os municípios do leste e norte, que constam dos nossos livros da história, como tendo sido as zonas onde os guerrilheiros criaram as suas primeiras bases de apoio e a partir das quais saíam para combater contra o exército colonial português, continuam completamente esquecidas. E para confirmar essa triste realidade, não é preciso ir tão longe de Luanda. Aliás, o município de Nambangongo, aqui bem pertinho da província do Bengo, é o exemplo perfeito de esquecimento a que estão votados aqueles que deram o melhor de si para que Angola fosse independente. Mais do que dar uma medalha, é necessário facultar o mínimo de condições aos antigos combatentes e veteranos da pátria. Há antigos combatentes que poderão, eventual e merecidamente, receber uma medalha.
mas não têm sequer casa com uma sala onde possam expor esta medalha. Ou melhor, nem mesmo comida têm para comemorar a independência. Outro assunto importante que queremos ver ultrapassado são as manchas de discriminação que ainda se registram no tratamento que gostaríamos que fosse igual para todos os antigos combatentes, independentemente de terem servido a FNLA, o MPLA ou a UNITA. Muitos dos nossos antigos combatentes, particularmente no Bengo, tiveram que adulterar o seu percurso de luta. Os que combateram pela UPA, FNLA, tiveram que alterar os seus dados biográficos, mentindo que terão lutado ao lado do MPLA, somente para serem reconhecidos e terem direito à pensão de antigo combatente. Levar mais velhos a mentir sobre si próprio apenas para usufruir um direito adquirido à custa do seu próprio sacrifício não é correto. A província do Bengo, uma região com registro inegável sobre a sua participação na luta, muitos antigos combatentes viram as suas pensões injustamente retiradas, alegadamente pelo facto de não reunirem determinados requisitos, sobretudo a idade. Mas quem esteve e conhece realmente o tipo de luta levada a cabo nesta região sabe que mulheres e crianças com muito pouca idade não só estavam junto dos guerrilheiros, como também foram usadas para missões militares muito arriscadas, como a de reconhecimento ou infiltração no seio do inimigo para a recolha da informação. Quem fez isso com mais ou menos 10 anos de idade é ou não antigo combatente. Os registros apontam para pouco mais de 13 mil cidadãos que foram homenageados de 1977 a 2023, em reconhecimento ao seu contributo para a conquista da independência. Mas, infelizmente, 99% destes são de uma única família política, como se os outros não tivessem dado sangue, suor e até vidas para o alcance desta independência. Tratar os antigos combatentes e veteranos da pátria com dignidade, dizer ao colega deputado que eu não sou da segunda comissão. Seja como for, tomamos nota. Tratar os antigos combatentes e veteranos da pátria com dignidade, homenageá-los e proporcionar o mínimo de condições para a sua sobrevivência não é um favor. É apenas o justo reconhecimento do Estado angolano relativamente ao grandioso e nobre serviço prestado. E é também o saldar de uma dívida de gratidão que o país tem para com todos eles. Tenho dito. Muito obrigado. A palavra agora ao senhor deputado Joaquim Afoia, do Grupo Parlamentar da UNITA. Se faz favor. Obrigado, Excelência Senhora Presidente. Uma homenagem é um gesto de reconhecimento e valorização que serve para expressar respeito, gratidão e admiração a quem tenha prestado serviços relevantes à nação. Por esta razão, estamos aqui a discutir para aprovar a lei que cria a medalha comemorativa alusiva aos 50 anos da independência nacional, que na sequência terá de homenagear aqueles que participaram na luta pela libertação de Angola do jugo colonial, bem como na formatação do Estado Democrático e de Direito, a começar pelos nossos 3 precursores, designadamente, os mais velhos Álvaro Holden Roberto, Antônio Agostinho Neto e Jonas Malheiro Savimbi, são figuras incontornáveis da história do nosso país, aos quais juntamos também o engenheiro José Eduardo dos Santos. Senhores deputados, uma homenagem reveste-se de importância tanto para quem a recebe quanto para quem a realiza. Para quem a recebe é uma forma de reconhecimento e valorização que pode trazer uma sensação de gratidão, orgulho e motivação. Já para quem a realiza, é uma maneira de expressar sentimentos positivos, fortalecer laços afetivos, preservar a memória e a história, além de contribuir para o fortalecimento da identidade e cultura. Por esta razão,
não é possível falarmos de homenagens dos 50 anos de independência nacional em Angola sem olharmos de forma justa, merecida e honesta ao papel desempenhado na luta de libertação nacional e democratização do país pelos mais velhos Álvaro Olden Roberto e Jonas Malheiro Savimbi. Sem o reconhecimento expresso, inequívoco, evidente, sério e honesto dessas figuras, não estaremos a fazer nada, mas absolutamente nada para a reconciliação e unidade de Angola que se quer desenvolvida, progressista e livre do sectarismo ideológico. Senhores deputados, a essência do ser humano baseia-se no respeito. Respeito é o valor que concorre para a construção de uma sociedade estável, saudável e harmoniosa. Numa sociedade composta por povos de diferentes origens, culturas, crenças e valores, como é o nosso país, o elemento de respeito deve sobressair em quem tem a responsabilidade de governar, a fim de inspirar e incentivar uma cultura de tolerância, diferença na diversidade, humildade e ética republicana. Ao falarmos de respeito, diferença na diversidade e tolerância, referimos-nos igualmente à capacidade que devemos ter de reconhecer a dignidade e o valor intrínseco da participação na luta pela libertação do país, bem como na implementação e consolidação do Estado Democrático de Direito, levado a cabo pelos vários atores do mosaico nacional. Pois trata-se de um paradigma de justiça, aceitar e valorizar a contribuição de cada um sem impor julgamentos ou discriminações sectárias. As homenagens não podem se limitar apenas para um determinado grupo. Elas devem ser extensivas aos patriotas ligados a outras formações políticas e à sociedade civil. Figuras que tenham contribuído com o seu saber e rigor para a maturação da nossa democracia comum. Eduardo Kwangana e João Batista Ngandagina, do PRS. Engenheiro Flumpinga Lando Vitor, do PDPANA. Milton Quilando Moco, de Boa Memória. Pedro Bengo João. Paulino Pinto João, dos POCs. Rei Muatsenge Watembo. Engenheiro Adalberto Costa Júnior. Abílio Camalata Numa. Simão Cassete. William Toné. Américo Aguiar. Graça Campos. Marcolino José Carlos Muco e outros tantos que a memória não traz, mas a história registrou, merecem o respeito e a honra devida. Para terminar, excelências, 50 anos de independência nacional equivale a meio século. Querendo isto dizer que é tempo demasiado para se atermos nas quereras fúteis e menores de mera manutenção de poder. Chegou a hora de trabalharmos todos juntos para o desenvolvimento do país. Tenho dito, Excelência Senhora Presidente, muito obrigado. Senhora Presidente da Assembleia Nacional, Excelências, Senhoras e Senhores Deputados, Excelências Auxiliares do Titular do Poder Executivo, predileto povo angolano. A história dos povos fez-se com coragem. Ninguém e nada tem força para fazer calar a vontade de um povo, a ânsia de um povo, a liberdade e a felicidade. A proposta de lei que cria a medalha comemorativa, alusiva ao 50º aniversário da independência nacional, é uma iniciativa imperiosa, desde que haja o reconhecimento a todos aqueles que se bateram com valentia para a libertação do nosso país e pintaram o solo pátrio com seu sangue, para que Angola se torne verdadeiramente livre de qualquer dominação política, econômica, militar e cultural. Inspirados na vontade indômita de Equiqui, de Ndunduma, de Mutuyakevela, de Ginga, de Mandume, de Machiava e tantos outros monarcas. Esta proposta deve ser de interesse nacional,
e não de um determinado grupo. Ademais, deve refletir a verdadeira reconciliação nacional, incluindo todos os segmentos da sociedade angolana. A luta de libertação nacional, sabiamente dirigida pelos movimentos de libertação nacional, com as suas lideranças, inspiraram o povo angolano para a luta de resistência contra a ocupação colonial portuguesa. Teve, de facto, um efeito evidente, incisivo e frutuoso. O povo angolano, unido em torno destes movimentos, lutou para pôr fim ao colonialismo português e o traumatismo daí resultante até a independência de Angola, que culminou com os acordos de Alvor, traídos com a intervenção de forças estrangeiras, que impediu a participação dos outros atores na proclamação da independência nacional em 11 de novembro de 1975, mergulhando o país em uma guerra cruel e fratricida entre a UNITA e o MPLA. Não ficaram curadas as feridas sulcadas na alma dos angolanos. Contra todas as formas de exclusão, a UNITA manteve-se firme, oferecendo uma resistência popular generalizada para que se efetive na totalidade a independência total para o nosso país. Por isso, estamos aqui para que a essência da causa da independência nacional se mantenha assente, apesar de todas as injustiças que caracterizaram esse processo ainda patente. Temos de dignificar e honrar sem exceção todos aqueles que se bateram pela pátria. Chega da discriminação. Chegou a hora de fazermos diferente. É falacioso dizer que sou herói nacional aquele quem proclamou a independência nacional. É falacioso. Se aceitarmos o desafio de redimir a pátria, reconhecendo o papel daqueles que lutaram, exerceremos sobre nós mesmos uma ação refletida e voluntária para assumirmos o nosso passivo sem vergonha, sem temores e com frontalidade para nos apresentarmos diante dos outros e da nação, prontos, sabendo o que sabemos, não temendo o que não sabemos, porque estaremos prontos para aprender mais. Este pensamento pertence ao Dr. Jonas Malheiro Savimbi. A ação dos nossos heróis de defender a pátria na luta de libertação nacional é visível e faz-se sentir nas nossas vidas. Até hoje, nem todos foram reconhecidos pela entrega na defesa da pátria, na promoção de um Estado de Direito democrático e igual para todos, porque a história de Angola não foi escrita com verdade histórica. Há necessidade de entregarmos essa tarefa aos historiadores, para fazerem o seu trabalho com rigor, isenção e imparcialidade científica. Para chegarmos a esta meta, exige-se sacrifício e, sobretudo, solidariedade nacional. A pátria angolana tem de congregar todos os seus filhos,